Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo. Fala comigo, Vini. Como é que você tá, meu filho? Peraí só um momento que eu tô respondendo o direct. Ih, olha lá ele, gente. Opa! Tá todo Muito bom dia. Tá desconectado. Boa Aliás, tarde, você tá boa conectado, né? Mas é engraçadinho esse menino. Hoje tá, hein? Eu tô muito bem, graças a Deus. E você como tá? Eu tô maravilhosamente bem. Graças Que bom, a Deus também. Que bom. Mas me diga, você tava conectado aí, é? Tava aqui no Instagram. Sou uma pessoa que tá muito online. Ah, é? Nossa senhora. Daquele jeito. Acho que os papéis estão meio trocados aqui, viu, galera? Porque, enfim. Conexões, né? Conexões digitais. O Vini tá aí. Eu tô brincando, gente, com essa questão de estar conectado, de que eu tava respondendo direct aqui no Instagram, na gravação, é para poder chamar um pouquinho a atenção do tema de hoje, né? Que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais. As redes sociais e a realidade. E a realidade. O impacto nas relações, nos relacionamentos. Como isso tem nos impactado, como isso mudou a convivência da sua família, como isso te mudou, como isso mudou as relações dos amigos, como isso nos aproximou, como isso nos distanciou. Então, assim, é muito louco quando a gente para pensar e perceber tudo que aconteceu, né? De chegar a lembrar que antigamente ninguém tinha telefone. A mensagem era passar de boca em boca. Um falava para um, que falava para outro, que falava para outro, até que fulano contava para fulano, que a informação chegava. Funcionava, né? A informação chegava. Era um custo. Então cuidado aí, que senão você vai delatar a nossa idade, viu, Vini? E muitas vezes chegava errada ou incompleta e tudo mais, né? Mas chegava. E depois a gente viveu a geração... A gente não, porque a gente pegou muito o finalzinho dela. Mas a gente viveu um pouquinho dela, daquela parte de ter o telefone, mas era orelhão. Então a gente se conectava com alguém longe, com o cartãozinho, com a ficha, todo aquele processo mais chato, mais moroso. E então a gente tinha mais saudade. A gente talvez valorizava mais o tempo juntos. A gente talvez valorizava mais uma conversa, sabe? O ouvir, o seu ouvido. Imediatista, né? Não era tão imediatista, tipo assim, ah, não. Era muito aquele mesmo de, se não ligou agora, porque tá tudo bem. Se tivesse alguma coisa acontecido, tinha ligado já. Porque hoje você manda um WhatsApp, não responde, já virou agonia. Em 2 minutos já tá agoniado, né? Não, e não sei se você viveu essa fase, mas, por exemplo, a família do meu pai, ela é de Mozarlândia. A família da minha mãe é do Tocantins. Então, quando alguém e a gente é de Goiânia, então quando um queria falar com o outro, tinha que falar, avisa pra fulano que domingo, X horas, eu vou ligar. Sim. Aí fica lá perto do orelhão pra atender. Aí ligava, a pessoa ia lá e atendia e falava. Gente, olha o tanto que isso é louco, é surreal. É surreal, e assim, tem algum tempo isso, mas é pouco. É em coisa vista do que tanto que isso mudou. De 20 anos no máximo. E assim, ultimamente, Vini, as coisas estão mudando muito mais rápido. Eu lembro quando o celular chegou aqui pra gente, ele era funcional, ele era pra você conversar com o outro enquanto você tava na rua. Era uma coisa estrondosa, um trem pesado. E aí, dali, isso foi por volta de 96, 97, e depois veio o computador com internet. E aí as coisas foram acontecendo, mas da chegada do computador, da internet banda larga pra frente, eu acho que as coisas foram assim, em uma velocidade que é assustadora até. Porque hoje a gente vê, de um ano para o outro já lança um novo modelo de celular, uma nova rede de internet, uma nova rede social, e as pessoas não evoluíram, cara.
a gente não evoluiu. As Não. nossas relações não evoluíram. O negócio é que eu vejo muito que é o seguinte, igual você acabou de falar, as coisas evoluíram muito rápido. Só que a gente tá num ponto que não consegue acompanhar essas evoluções, mesmo tentando. A máquina é muito mais acelerada que a gente. E aí a gente começa a identificar e encontrar alguns tipos de problema que antes a gente não tinha. E aí a gente também começa a criar alguns problemas que antes a gente não criava. Então, vou dar um exemplo besta, mas antigamente uma pessoa que morava no interior, o mundo que ela conhecia era o mundo do interior. Então, isso era ruim? Talvez. Isso era bom? Talvez. Porque depende de pessoa para pessoa. Porque se o mundo que ela vivia e que ela imaginava era para ser pequeno, aquele bastava. Mas se o mundo que ela queria viver e que ela imaginava era para ser grande, aquele talvez não bastava. Causava um incômodo, né? Causava um Que fazia incômodo, mudar, desconforto, que fazia a tomada de decisão do interior para ir para a cidade grande, da cidade grande para ir para o interior, ou vice-versa, e várias mudanças. Só que com a chegada das redes sociais, tudo isso mudou de uma forma muito drástica e chego a dizer até que agressiva. No seguinte aspecto, cruel, no seguinte sentido. Antes, eu não tinha parâmetro de comparação. E os que eu tinha era muito pouco, porém muito próximos com a minha realidade. Hoje, eu tenho inúmeros parâmetros de comparação. E diversos fora da minha realidade. E aí, tem que se tomar um certo cuidado, porque tem gente que usa a rede social para se conectar, para se inspirar, para se motivar. Só que a gente tem inúmeras pessoas que usam para se comparar. Não, e eu acho que mesmo que você usa para uma finalidade, não tem como você não se comparar de alguma forma. A gente é construído assim, né, Vini? A nossa sociedade é assim. Dentro da criação, uma casa com 2 irmãos, a mãe acaba comparando. Nossa, seu irmão não chorou quando caiu, seu irmão fez não sei o quê, por que você não é assim? A gente cresce dessa forma. E aí quando a gente é colocado dentro de uma rede social, com milhões de pessoas ali, você vai vendo seus pares ali ou não, seus companheiros, amigos ou não, você vai falando, cara, poxa, igual você disse, né? Segunda-feira braba aqui, a pessoa tá num resort, eu aqui trabalhando, escutando cliente, escutando chefe. Por que não? E aí isso gera um ruído na gente e nas nossas relações, né? Dependendo do jeito que a gente vive a vida, dependendo da consciência que a gente tem da nossa responsabilidade diante da vida e das nossas possibilidades diante de tudo, isso causa assim um impacto grandioso nas relações. E não só esse impacto nessa relação de comparação, né? Que é a minha relação com alguém que talvez eu nem conheça. Mas para mim o mais perigoso está nas relações das pessoas que se conhecem. E eu fiz até um comentário quando a gente ainda não estava gravando, que eu acho que é válido fazer ele aqui, do seguinte: antigamente, na época que começou a surgir as primeiras máquinas fotográficas, as primeiras câmeras, que elas começaram a ser espalhadas e as famílias começaram a ter, as pessoas usavam aquele registro, aquela foto, para apenas registrar o momento, mas elas viviam o momento. Hoje, com as redes sociais, com a cultura de postar, com a cultura de aparecer, com a cultura de estar ali sempre, com a cultura de ganhar uma curtida, com a cultura de seguidores e não sei mais o que, as pessoas focam tanto em ter conteúdo para postar, ou focam tanto em fotos, em momentos, em visibilidade, em roupa, em não sei o que, e não vivem o momento. Algumas pessoas às vezes até estragam um momento ali com outras pessoas para que na rede social apareça uma postagem bonita, intacta, perfeita, onde a pessoa sorriu sem querer, onde a pessoa vestiu uma roupa que não queria, onde a pessoa abraçou quem ela não queria, a pessoa estava do lado de alguém que ela não gosta, e etc. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. É maravilhosa. Eu trabalho com ela. Só que a gente, por vezes,
talvez está usando de forma errada. Outra coisa que eu acho extremamente cruel, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, é a questão de filtros. E algumas pessoas brincam, né? Ah, mas eu sou feia tal, eu tenho que ser feia na rede social. Eu sou feia assim, eu não sou assim. Cara, você e a sua autoestima é uma coisa. Não tem problema se você se acha feio, se você se acha bonito. Mas eu acho ruim a pessoa criar uma falsa imagem que ela não é. Para uma relação virtual, para quando ela vai viver a relação real, que é muito mais importante, intensa e melhor, ela ficar insegura. A outra pessoa veio às vezes assustar ou não conhecer. Eu falava, mas não era assim. O que aconteceu? O que tem errado? O que tá errado aqui? E assim, e isso também, além de ter essa expectativa, né, que ela é frustrada, eu acho que o pior ainda é porque essa pessoa vai viver comparando. O tempo todo. E aí então, mas eu não posso fazer essa foto porque meu cabelo não tá bom. Eu não posso registrar esse domingo com a minha família porque minha roupa não é nova. Tô sem batom. Eu não posso porque eu tô sem maquiagem, tô sem um batom. Eu não posso porque eu não fiz a unha. Ou senão você fala, eu que mexo com isso, né, Vini? Vários eventos de família, a gente tirava foto, Yarinha, depois você arruma no Photoshop. E, gente, é registro, cara. É registro. E que loucura que é isso, né? Por que a gente busca um irreal desse jeito? Qual que é a finalidade disso? É muito louco, assim. Já tem um tempo que eu uso a minha rede social, minha rede pessoal, sem ser da minha empresa e o Materniar, né? Da minha iniciativa de desenvolvimento infantil, a minha mesmo, para inspirar as pessoas a buscarem o melhor de si, a serem melhores, compartilhando a minha própria busca para isso. E o mais real possível. Filtro, uso filtro sim, mas não aqueles exagerados, né? Porque, enfim, eu acho que também não fico irreconhecível se alguém me vê lá e me vê de fora. Mas, pra mim, a finalidade da rede social é da gente se conectar com as pessoas. E para se conectar com as pessoas, essa conexão precisa ser real. Genuína. Se eu posto alguma coisa que eu desejo, que eu quero parecer ser, as conexões já estão erradas daí, porque as outras pessoas estão se ligando, estão se conectando com algo que eu não sou, que eu só estou parecendo ser aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Já vi pessoas se conectando, começando amizades e relacionamentos pela rede social. Isso é completamente possível de acontecer, mas precisa ser de verdade. Desde o começo, né? Sim, desde o começo de você com você mesmo, sabe? E assim como eu falo para os meus clientes, eu acredito que toda publicação que a gente faz tem que ter um objetivo. O que eu quero com isso? Não é nem assim, eu preciso tirar uma foto assim, ou eu preciso tirar uma foto desse momento, desse jeito. Não, mas qual que é o meu objetivo com isso aqui? Eu estou registrando o quê? O que eu quero lembrar desse momento? O que eu quero falar pra mim mesmo com isso aqui que eu tô postando? Eu tenho uma conhecida que ela posta, as publicações dela são cartas abertas pra ela mesma. Pra que, tipo, daqui 2, 3 anos ela reveja aquilo ali e leia o que ela tava dizendo pra ela do futuro ou ela do passado. Sei. E eu acho isso muito magnífico. Massa. Eu acho massa isso, a gente usar a rede social para isso, porque apesar de muito diferentes, nós temos as nossas semelhanças e a gente tem vivido momentos em que as dores são muito parecidas. Sim. Talvez não pelos mesmos motivos, mas o reflexo desses motivos nos leva às mesmas consequências, que são depressão, ansiedade, por aí vai. E se eu compartilho uma dor minha, ou a maneira como eu faço para acabar com aquela dor minha, ou amenizar aquela dificuldade, eu posso estar ajudando outra pessoa. Sim. E olha que massa usar isso. Eu estou usando a minha realidade
algo que é genuíno, que é de fato, e pode não ser positivo, né? Tem um fundo ali, um pano de fundo até negativo, se a gente for parar para pensar, mas eu não tô parecendo ser ninguém, eu tô falando sobre aquilo que eu tô vivendo. Isso é muito complicado, né? Porque a gente encontra pessoas que criam conexões genuínas nas redes sociais, que são de fato quem elas falam que são. Só que, infelizmente, a maioria não é quem fala que é. E não que isso seja certo ou que isso seja errado, mas isso gera uma expectativa de uma conexão que quando você se conecta, você fala, poxa, não era assim. Ou não era pra ser assim. Mas tá sendo do jeito que tinha que ser. Mas a gente não conseguiu perceber. E isso é muito louco, porque acontece com as mulheres, acontece com os homens, acontece o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado por informação. O tempo todo a gente está sendo bombardeado pelas aquelas postagens que o próprio aplicativo te coloca, que te gera determinado estímulo, que te gera determinada curiosidade. E aquilo ali, o algoritmo vai rodando e a gente, como se diz, é como se fosse um robô ali, sendo só parte do processo. E não, como se diz, parece que a gente às vezes não pensa por si. Você abre o telefone e fala, por que eu tô rolando esse trem aqui de novo? Sim. A gente vai sem ver, né? É o efeito da dopamina, na verdade. E, nossa, é muito doido isso, porque não acontece só com pessoas, acontece com empresas também, sabe? Eu trabalho com isso diariamente. Eu sou publicitária, especialista em gestão de marca, neuromarketing, marketing digital, e eu trabalho frente a frente com clientes que querem estar no digital, numa presença digital de qualidade. E a primeira coisa que eu falo é: busque seu propósito. Por que você quer estar aqui? É só porque seu público tá? É só para vender? O que você muda na vida das pessoas? Com quem você quer se conectar? Com quem você se conecta? E isso vale pra gente, Vini, porque, como eu digo para os meus clientes, eu acredito que cada um de nós é uma marca, porque a gente marca as pessoas. A gente deixa um pouquinho da gente na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. E são as nossas relações, são os nossos relacionamentos, as nossas conexões. O digital veio para ajudar e às vezes ele atrapalha demais. Mas nós somos seres humanos e os seres humanos têm poder sobre as máquinas. E por que a gente não encontrar uma maneira diferente de usar essas plataformas para o melhor? Sabe, o melhor de nós, o melhor do outro, o melhor das nossas relações. É tentar equilibrar os pratos, né? Sim. E muitas vezes a gente tenta e é muito difícil, mas a gente precisa continuar tentando até conseguir ou evoluindo, mesmo que de forma lenta. Porque a gente não vai parar de usá-las. Não tem como, não tem como mais, é um caminho sem volta. Mas a gente precisa aprender a melhor forma de usá-las. E como tirar, como se diz, o melhor delas. Sim. Porque tem muita coisa boa ali, tem muita informação bacana ali, tem muita coisa positiva ali, tem muita coisa que te agrega, que te faz crescer, como tem coisa que não faz, e a gente tem que filtrar para poder saber. Mas o meu maior medo é só dessas pessoas que se prendem tanto e se conectam tanto com vidas, realidades e pessoas distantes demais da onde elas são. E que a gente nem sabe se são reais, né? Justo, e aí elas começam a fazer uma comparação injusta e cruel, se tornando ou se taxando infelizes, onde muitas vezes elas são mais felizes que quem está postando. Que talvez tenha inúmeros problemas, mas ela não postou. Exato. Porque a pessoa não está colocando, é que nem uma frase que eu vi alguém falando uma vez, eu esqueci ela direito, mas é algo mais ou menos assim, as festas, as pingas, os momentos bons e não sei o que, todo mundo posta. Mas os momentos de depressão, de choro, de desespero, de crise, ninguém coloca. Acho bom você ter falado isso, porque ninguém colocava, porque existe... Cara, eu fico de cara, as pessoas são muito... O mundo é muito extremista. Criativo. E criativo, porque... Ou tá lá no céu, tá lá na terra, inveje-me, ou tenha pena de mim. Também. Né? Potencializa, né? O negócio é lá ou cá.
Esses dias eu também vi uma publicação de que tá todo mundo doente, tá todo mundo ruim e a gente tem que assumir isso e é isso mesmo. Tipo aqueles idos do Orkut, não sei o que, da depressão. Uhum. Equilibrar os pratos. A gente precisa equilibrar os pratos. E sobretudo ser de verdade. Eu, por um momento, na minha rede social, eu até tenho ainda o canal lá, Positive-se, né? Mas não é uma positividade tóxica de Alice no País das Maravilhas. É tentar enxergar o lado bom até nos momentos difíceis. Não é abdicar falando que não tem problemas. Exato. Mas entender que não é porque tem problemas que tudo acabou. Exatamente. Tudo continua mesmo com eles. Isso é o negócio é entender como lidar, como tratar, como resolver e às vezes quando. Uhum. Porque nem sempre é como, às vezes é quando. Às vezes eu tenho um problema, sei do problema, às vezes sei como resolver, mas eu não consigo agora. E é ser de verdade mesmo. Porque as redes sociais não vão acabar, a não ser que aconteça realmente uma chuva solar, uma tempestade solar, que, né, já falaram que ia ter, não tô esperando não, mas vamos ver o que vai acontecer. Que aconteça uma pane, uma queda, elas estão aí, é a realidade. A inteligência artificial está aí e é a realidade. Estava falando com um cliente semana passada, ele falou assim, é o futuro, né? Eu falei, não é o futuro, é o presente. E a gente precisa estar. E não é nenhum precisa, né? As empresas sim, por causa de uma questão comercial, corporativa, mas o ser humano que não quer estar ali, tudo bem, pode não estar, tá tranquilo. É até mais saudável, eu acho, hoje em dia, não estar ali. Mas estamos. Se estamos ali dentro, como fazer? O que fazer ali dentro? Sejamos humanos. De tecnologia, de máquina, a gente já está rodeado o tempo todo. As pessoas precisam do calor humano, da empatia, do ombro amigo, do ouvido, sabe? Para te escutar, de enxergar as relações. E cara, quem gosta de vitrine é shopping, é loja. A gente não precisa fazer na nossa vida uma vitrine para ninguém ver, ninguém tá nem aí com a gente não. E vendo o que você fala, o que você tá falando agora, me fez refletir muito pensando assim, ó. A maioria dos canais, das páginas ou dos perfis que fazem mais sucesso, que chamam mais atenção, são autênticos. Independente que seja um autêntico criado. Mas tem a autenticidade da pessoa que está atuando ali, que está fazendo ali, que está mostrando ali, que está falando ali. Seja autenticidade no linguajar, no sotaque, no jeito de vestir, sim, no jeito de decorar as coisas, sabe? No jeito de ser da pessoa. E às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas em fazer uma foto boa, uma postagem boa, que a pessoa não é ela. Aí ela põe uma roupa que ela não é do perfil dela, não é do padrão dela, tá num ambiente que às vezes não é, faz uma pose que não é ela, o cabelo de um jeito que não é o que ela usa e tal, e aí você olha e fala, cara, que fulano tá fazendo assim? Não que, né, cada um faz o que bem quiser da vida, mas se a gente parar pra pensar que o outro não tá nem aí, sabe? Pro jeito que você é, pro como que você é, pro jeito que você vai postar, embora na rede social tenha o tal do hater, também, né? Que é um ser que eu não sei pra que isso foi criado, pra que isso tem que existir, mas é alguém que também tá lá só pra fazer o mal, só pra fazer a... Na verdade, só pra dar voz àquilo que você também já tá pensando de você. Mas é muito estranho no seguinte aspecto, que é uma coisa que eu sempre falo muito. Exemplo, eu gosto de futebol. Então eu acompanho futebol. Eu assisto jogo de futebol, eu assisto campeonatos, eu sei do que está acontecendo, acompanho transferência e tudo mais. Porque eu gosto. Mas eu não gosto de golfe. Sim. Então eu não acompanho golfe. Eu não tô nem aí pro melhor jogador de golfe, pro pior jogador de golfe, pra quem ganhou a liga, pra quem perdeu a liga. E muito menos eu vou lá na página do cara que joga golfe pra criticar o cara. Sim, é perder seu tempo.
E aí eu vejo que é um trem muito sem futuro e sem sentido de tipo, eu não gosto de você. Mas se eu não gosto de você, por que eu te sigo? Exato. E se eu não gosto de você e ainda te sigo, pra que eu perco meu tempo comentando que não gosto? É uma situação que eu acho que o ser humano precisa ser estudado pela NASA o tempo todo. Mas é algo que dá até um episódio inteiro pra falar desses Sim, porquês, eu né? falo, cara, qual é a lógica? Não tem O que você tá querendo da vida aqui? atenção. Porque, tipo assim, de mesma Holofote. forma, eu fico imaginando o seguinte: se na sua casa, na sua família, tem desavença, porque uma hora ou outra não dá certo com o pai, uma hora ou outra tem uma discussão com a mãe, uma hora ou outra tem alguma coisa com o filho, uma hora ou outra com o irmão, com a irmã, não tem como. É assim pra todo mundo. Mas aí a pessoa, não, mas não gostei da roupa da Juliana Paz. Foda-se. E vai lá na foto da Joana. Eu acho que essa roupa sua é ridícula. Eu fico pensando, tá bom, mas é a sua. E, sabe? Tipo, cara. Não, e isso aí de roupa é o mais leve, né, Vini? Sim, tem não, foi muitas só, outras foi só um questões aí exemplo. que eu acho Tem que coisas que são pessoais, tem coisas que são graves. são que são... desnecessárias até de serem comentadas por algumas páginas, que às vezes não é nem a pessoa que postou, foi alguém que comentou dela ali e tá fazendo notícia com aquilo. E a outra coisa que eu acho que deve ser muito ruim, que eu não me imagino passando, é daquelas pessoas, igual deu o exemplo agora da Juliana Paz, que são celebridades, o quanto deve ser ruim para essa pessoa sobreviver. Porque eu acho que ela nem vive. Sim. Porque fulano de tal tá no caldo de cana do não sei aonde. Vira notícia. As pessoas ficam em cima, né? Fulano de tal tá comendo não sei o que. Fast food. Fulano de tal agora não sei o que tá no boteco. Tá. Cara, eu fico falando, mano, mas... E aí? Rapaz, mas ó, você fica ligado que o pós-nenda vai crescer ao ponto de você ser celebridade desse jeito aí. Nossa Já senhora. pensou? Eu fico Vini do pensando... Podné estava na praia de Copacabana jogando. Não, mas é tipo assim, não, tipo assim, quem acompanha, o que me revolta mais em ver isso e que me gera essa preocupação é que, tipo assim, se quem acompanha é quem gosta, beleza. Mas o que não entra na minha cabeça é quem não gosta e ainda assim acompanha. Falta de tempo e necessidade de atenção, carência afetiva, só Porque, pode. cara, se você não gosta, por que você tem que estar vendo? Sabe, tipo... Tem um programa de TV que eu odeio, aí eu vou pôr nele. Sim, N outros. sim. É inexplicável. Seres humanos. E aí depois eu vou entrar num grupo pra falar dele. Uhum. Desse jeito, corretíssimo. As pessoas estão no direito divino delas de expressarem suas opiniões. Mas elas são, não vou nem falar, são desnecessárias mesmo. E eu fico imaginando esse tipo de gente na vida real, né? Que hoje a conversa realmente é essa, as redes sociais e a realidade. E o impacto disso nas nossas relações, nossos relacionamentos. Eu acho que se você é de verdade aqui e lá, fica mais fácil de levar a vida tranquila, sabe? Falo muito para os meus clientes, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que ser real. Seja no offline, seja no online. A gente tem que ser o que é e entender por que a gente está aqui. E por que a gente faz o que a gente faz. É se autoconhecer, é entender as suas razões, os seus propósitos, a sua motivação e fazer isso dentro e fora das redes sociais. Mas é se conectar com a sua essência mesmo, né? Uhum. Se conectar com a sua essência e não ter medo de ser você. Jamais. Porque é uma coisa que às vezes parece ser louca e que muitos filmes retratam, e eu acho isso muito massa, é quando aquela pessoa tá em uma situação em que, sei lá,
eu sou nerd. E aí eu tô indo pra escola. E aí eu faço de tudo pra não parecer nerd. Pra chegar lá no primeiro dia, tipo, sei lá, querendo me identificar como alguém que não é nerd. Sim. Só que Você não consegue sustentar. você não consegue sustentar, porque você não é assim. E aí o que que acontece? Você, pela impressão que você criou, pela imagem que você tentou vender, aparentemente no início você, como se diz, não se conecta com determinado grupo, você vai se conectar a outro. Só que esse grupo não tem sua essência. Então Você logo se você não perdendo de sustenta você. e você se perde. E aí depois você começa a fazer perguntas do tipo assim, por que eu tô aqui nesse grupo? Por que eu tô me vestindo assim? Por que eu tô falando assim? Por que eu tô indo pra esses lugares? Por que eu tô indo pra essa festa que eu não quero? Por que eu tô indo ver pessoas que eu não quero, jogar jogos que eu não jogo, ver filmes que eu não gosto de ver, comentando sobre assuntos e temas que não me geram interesse? Onde às vezes, e aí os filmes retratam isso muito, e eu acho isso muito bacana, a pessoa fica com esse medo de ser ela mesma e ser rejeitada, e aí ela acaba se afastando de um grupo que ela atraiu de início, e depois ela volta para uma reflexão, onde ela começa a descobrir quem é ela mesma, e aí ela começa a ser ela mesma, e aí ela se conecta com outras pessoas ou com outro grupo, às vezes menor, ou às vezes muito maior, porque ela não tinha noção da dimensão, que é do jeito que ela é. Sim. Que é feliz sendo daquele jeito, sabe? Que aceita sendo daquele jeito. Que não faz coisas que o outro grupo faria, que ela talvez nunca concordaria. E aí eu acho isso muito massa, porque cai fichas na nossa cabeça de falar assim, poxa, já passou 15 anos, já passou 20, eu tô fazendo o que eu quero? Eu tô sendo quem eu sou? Ou eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque eu quero? E o que eu tô fazendo vai me levar aonde eu desejo estar? Sabe, esses cliques que a gente tem que fazer sempre, porque é muito engraçado. Quando você tem, sei lá, 10, 15, 20 anos, essas reflexões quase não acontecem, porque você está muito no piloto automático. Quando você começa a passar lá de, sei lá, 25, 30, por aí, nessa fase mais ou menos, começa a vir muita coisa na sua cabeça de tipo assim, será que eu estou acertando mais ou estou errando? Será que eu estou no caminho certo? Será que daqui a 30, 40 anos eu vou ter orgulho do que eu estou fazendo aqui ou eu vou me arrepender? Será que eu vou ficar feliz ou vou ficar triste? Será que eu estou sendo bom o suficiente para minha família, para os meus amigos? Será que eu estou me dedicando o suficiente para eles? Será que eu estou aproveitando bem a companhia das pessoas próximas que são boas e que eu gosto quando eu tenho essa companhia? É muito louco isso. Sim. E assim, muitas vezes a gente usa as redes sociais ou usa a tecnologia também de forma errada. Porque, por exemplo, a gente a todo momento acaba sendo bombardeado com tanta informação, postagem, curtidas e não sei mais o que. Só que quantas vezes de fato você pega e manda uma mensagem para alguém que você gosta, com carinho, com atenção, com preocupação, com cuidado? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu preciso falar com fulana ou com fulano, gosto demais dele ou dela, não tá bem. Entra lá no Instagram e curte uma foto, pronto. E não é isso. E não é isso. Ou então você fala, não, eu vou falar, mas mais tarde eu falo, porque agora eu tô sem tempo. E aí, quando a gente para pra ver, quanto tempo demora uma mensagem? Mas fulano vai desenvolver uma conversa. Beleza, não precisa terminar ela agora. Termina à noite. Sim. Tem um episódio, um podcast do Joel, que ele fala que ele tem um alarme no celular dele que toca 1h13 da tarde. Que fala, você é importante. E todos os dias ele manda uma mensagem para alguém que cruzou o caminho dele em algum momento, que ele tem um contato, obviamente, e agradece aquela pessoa por ter cruzado o caminho dele em algum momento na vida dele. E inúmeras vezes as pessoas retornam assustadas com o contato, lisonjeadas pelo carinho, e algumas dessas pessoas falam, cara, você salvou meu dia com essa mensagem. Percebe o tanto que isso é louco? E assim, eu fazendo um adendo do que eu tinha acabado de falar,
eu voltei a imaginar o seguinte, que eu lembrei. Antigamente, na época que a gente começou a ter celular, a gente não tinha ligação. Porque tinha poucos planos, poucos pacotes, ainda era muito caro, não tinha tanta rede, era difícil fazer chamadas. E a gente vivia na época do SMS. Sim. Por vezes você mandava mensagem, às vezes a pessoa não te respondia por não ter SMS. Por não ter crédito, Isso, né? e por vezes você mandava a mensagem de manhã e só ia ter retorno à noite. Ou no outro dia. Ou no outro dia. E a gente esperava ansiosamente e achava bom. Hoje, É angustiante. hoje se eu mando e passa 3 minutos e não responde, eu tô desesperado. Eu tô agoniado. Fez alguma coisa, mudou comigo, tá diferente, isso, aquilo. E se você visualiza e não responde, piorou, né? Piorou, porque aí pronto. Já Então, pode chamar pra guerra. É muito louco o quanto a gente perde a sensibilidade, Sim. sabe? Porque antes você entendia, não, tava Perde a noção trabalhando. do real, né? Não, tava trabalhando. Ah, então beleza. Aí hoje, eu estava trabalhando. Ah, mas você não Tá olhou, bom. mas você não pode, mas você não sei o quê. Sabe, Teve tempo tanto... pra olhar e não teve tempo pra responder? Quanto tempo demora pra digitar uma mensagem? É muito louco isso. É muito louco isso. E aí a gente tem a contrapartida também, que é terrível, né? Que aí reclama quando tá longe da Quando mensagem. tá perto, não tá E quando junto. tá perto, em vez de estar junto, tá no celular. Geração cabeça baixa. Tem essa de geração Y, Z, não, tá todo mundo de cabeça baixa. Porque, ó, lá na chácara onde minha mãe mora, tem ela de 70 anos, quase 70, meu padrinho, minha madrinha, tudo de 70 anos aí, quase que não sai. Mas tá todo mundo no celular. Todo mundo no celular. É louco. E é isso, gente. O recado de hoje é: sejam de verdade, no online e no offline. Não tenham medo de deixar que sua essência se manifeste. Sejam vocês, sejam autênticos. Porque por mais que talvez vocês tenham e gerem menos conexões, mas serão verdadeiros. Serão genuínos. E vão valer muito mais a pena. Serão por aquilo que você é, não por aquilo que você parece ser. Justo. E pare de parecer, seja. Fato. Ai, ai, ai. Galerinha, se vocês quiserem conferir mais conteúdos desse portal maravilhoso, vai lá no Kawaii, TikTok ou Instagram, @portalpodné. Se quiser conferir outros episódios das nossas temporadas, YouTube e Spotify, @podné.podcast. E se quiser nos mandar um e-mail... Ai, Deus, se quiser mandar um e-mail, contatopodné@gmail.com. Ela fica rindo, gente, porque de vez em quando ela tá falando e dá uns delay, aí ela olha pra minha cara assim e eu tô rindo dela e ela vai e desconcentra. Mas no final dá tudo certo. Sempre dá. E mais papo assim, cheio de reflexão, pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, pode demais. E da delay também pode. Simbora, meu povo. Até semana que vem. Um beijo, gente. Valeu, meu povo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.